Oi, eu quis começar hoje com essa música para falar para vocês sobre Beethoven. Hoje eu vou falar sobre Beethoven para vocês. Essa música se chama Sonho de Gertrudes e tem uns movimentos como aquela outra música da outra aula que eu mostrei para vocês, de movimento mais doce, mais devagar, mais moderado, mais rápido, porque conta um sonho. E esse é o de Gertrudes, que é do Beethoven. Então eu vou falar um pouquinho sobre a vida dele para vocês ficarem por dentro sobre o Beethoven. O nome dele mesmo é Ludwig van Beethoven. E ele nasceu na Alemanha em 1770, né? Alguns séculos atrás. E ele era um menino que gostava muito de música, porque desde pequeno ele foi criado na música. O pai dele, os avós dele eram da música. E o pai dele era muito severo, queria muito que ele fosse músico, que ele chegasse perto de Mozart, porque Mozart, na época, já era bem famoso. E o pai queria que o Beethoven fosse parecido com ele. Então ele começou a estudar muito, né? E ele, aos 7 anos, já começou a participar de recitais, ele já tocava em muitos lugares. Depois, com os 11 anos, ele foi convidado a ser organista da corte, porque antigamente os palácios, os reis, as rainhas chamavam músicos para tocar. E tinham que ser músicos famosos, que tocavam nos palácios durante as festas ou em algum recital. E ele foi chamado a tocar órgão lá para eles. Porque ele começou a aprender cravo, órgão, violão, viola e o piano. Ele estudava muito música, como o pai desejava. Aos 13 anos, ele foi solista no palácio também, tocando cravo. Daí, aos 13 anos, ele também publicou a sua primeira obra de piano. Ele começou a compor. Ele compunha muito. Ele sonhava muito e compunha muito. Ele levantava e começava a escrever as músicas. Que ele tinha a mente sempre voltada para a música, para que ele gostaria de colocar de sentimento nela. Aos 17 anos ele foi para Viena, que era na Áustria, onde Mozart vivia, né? E ele começou a estudar e lá também ele começou a ser muito famoso, começou a tocar para todo mundo. Ele volta daí para a Alemanha, na sua cidade natal, que se chamava Bonn, onde ele nasceu. E lá ele começou a também tocar nos palácios. Ele era muito convidado para fazer recitais para a corte, para os palácios, para os reis e para as rainhas, né? Mas aí ele foi indo. Quando ele começou a ficar mais famoso, que ele ficou lá em Viena, voltou para Viena. Depois que ele voltou para a Alemanha, ele voltou aos 25 anos para Viena. E lá ele se instalou, ia ficar lá mesmo. Mas nesse tempo ele começou a ficar surdo. Ele percebeu que ele estava ficando surdo. Mas ele não contou isso para ninguém. Ele continuava tocando e continuava compondo, né?
Aí, aos 46 anos, ele fez a sua mais famosa sinfonia, que é a Nona Sinfonia. Mas ele já estava ficando bem surdo. E essa sinfonia demorou alguns anos para ficar pronta. E ela só foi ficar pronta quando ele já estava com mais de 50 anos. E a grande novidade na época dessa sinfonia, da Nona Sinfonia, é que ele introduziu, no seu último movimento, no quarto movimento, ele introduziu um coro, porque não se usava fazer música para o coro cantar, era só música tocada. E ele fez uma música dessa sinfonia, ele fez uma parte para o coro tocar, né? Cantar. Daí ele ficou, continuou a fazendo a música e conseguiu terminar com mais de 50 anos. Aí teve a estreia dessa sinfonia, e a estreia ele foi assistir, mas ele já estava completamente surdo. Então, pelo que ele entendia de música e pelo que ele lembrava, ele conseguiu acabar de compor, e nesse espetáculo, nesse recital que ele foi assistir, ele conseguiu memorizar tudo que ele estava falando, tudo que ele tinha feito. E esse coro, para cantar, precisava de uma letra. O que ele fez? Ele pegou um trecho de um poema de um poeta alemão e colocou dentro dessa sinfonia para cantar, que é o Ode à Alegria, ou o Hino à Alegria, que muita gente conhece, que eu vou tocar um trechinho que é muito famoso e que as crianças, a maioria de vocês, meus alunos, tocam isso e já tocaram também. Então, só para recordar, que esse é o quarto movimento da Nona Sinfonia. Que foi a mais famosa dele. E por fim, eu vou tocar para vocês a famosa Por Elise, que é dele também, e que todos vocês gostam muito, e que muitos alunos já tocaram, estão tocando. Tem uns que tocam numa forma mais facilitada, porque estão começando, mas depois vão chegar a essa que eu toco agora, que é a original. Por Elise foi uma... pela história, que a gente não sabe muito direito, né? Mas contam, né, os historiadores, que era o nome de uma cantora que cantava ópera, que se chamava Elizabeth, e que ele se apaixonou por ela e a pediu em casamento, mas ela não aceitou. Ele foi rejeitado por ela, daí ele compôs essa música. Mas é tudo meio encoberto, não se sabe direito essa história, porque essa música só foi descoberta depois de 40 anos da sua morte. Daí que trouxeram e que apareceu e que descobriram essa composição, porque antes dele morrer ele deixou muitas partituras ainda sem serem apresentadas. Então agora, para terminar para vocês, eu vou tocar a Por Elise.
isso então hoje, gente. Um pouquinho de curiosidades para vocês sobre a vida de Beethoven. Espero que vocês aproveitem mais essa aula e até a próxima. Beijos!